Cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Somos gratos a Deus, porque o Senhor nos concede esta oportunidade. Agradecer ao pastor Júnior, que ao convidá-lo, eu pensei, porque ele já tinha me falando para mim antes, olha, qualquer dia você vai pregar à noite, tá? E eu falei, meu Deus, o meu estilo de pregar não é de pregador, aquele que lê um versículo e fala, e gesticula e fala. Não, o meu é calmo, irmãos, ler versículo, é conversar com os irmãos. E muitas das vezes esses cultos, os irmãos querem um pregador que fale, né? Igual o pastor Marcos, domingo, né? Lá um versículo fala, e é uma bênção, irmão. E eu queria isso aí. Eu lutei mais de 30 anos, irmão, com Deus. Porque quando Deus falou comigo que eu iria pregar a tua palavra, eu achava que eu ia ser um pregador desse, eu queria ser. Mas foi indo, não tem jeito. E quando eu aceitei que o meu estilo, aí as portas começaram a se abrir, irmãos. Aí já comecei, já preguei em algumas congregações, mas a gente sabe que não é todos os lugares que tem um estilo desse, então a gente fica até meio assim, difícil, né? Porque o povo muitas das vezes quer aquele pregador que canta, que pula, que fala, né? E muitas das vezes não é. Então eu quero agradecer o pastor Júnior, porque ele foi usado por Deus, irmãos. Por quê? Para dar oportunidade no culto de ensino. Porque o culto de ensino, nós estamos aqui, irmão, falando, conversando. Não é necessário a gente dar aquela empolgação, né? Então, eu quero agradecer a ele e aos irmãos, pastor Moacir, pastor Girian também, que está aqui, os dois representando também. E vamos lá, irmãos. Eu sempre falo, irmãos, quando eu prego, que eu tenho dificuldade de gravar os versículos, né? Eu já li a Bíblia algumas vezes, mas se for para eu falar o versículo tal, eu falo o versículo, mas onde está, eu tenho essa dificuldade. Inclusive tem até um laudo médico, um laudo do psicóloga, né, que fez para mim e comprovou que realmente. Então o que eu faço, irmãos? Eu pego as mensagens e escrevo. Tem meu caderninho de mensagem, todas as mensagens estão aqui. Tem mensagem que tem mais de 30 anos, tem mensagem que tem menos. E tem mensagem que é antiga, mas sempre quando eu vou lendo a Bíblia, eu acho um versículo, vou incluir naquela mensagem. Então a mensagem nunca fica velha, né? Nunca é a mesma, sempre eu mudo. E para isso, então, irmãos, eu vou usar o meu livrinho, né? Que eu sempre tenho anotado, porque, em primeiro lugar também, uma das coisas que eu também lutei, né? Eu sempre gostei de ter foco na mensagem, porque o objetivo é que quando os irmãos saiam da porta para fora, os irmãos saibam o que foi pregado, o que foi ensinado. Porque muitas das vezes, irmãos, nós saímos da igreja, você ouviu a mensagem? Eu vi. O que pregou? Rapaz, o irmão leu, onde ele leu mesmo? Mas o que ele falou? Rapaz, ele falou tanta coisa, mas foi bom. Mas o que ele falou? Não, ele falou, olha, Deus está conosco. Irmão, como que foi o culto? Foi uma benção. Mas o que ele pregou, irmãos? Então, irmãos, vamos orar, né? Então, eu me preocupado com isso, sempre eu coloquei título na minha mensagem. Por que eu coloquei título nas mensagens? Para que nós tenhamos foco. Eu vou falar sobre isso, tá? E nessa noite, eu quero falar para vocês sobre a menor palavra da Bíblia. Chama-se fé. E para isso tem a nossa irmã que vai nos ajudar ali, né? E eu já quero que as irmãs, que eu coloque na tela, Lucas capítulo 17, versículo 6. Lucas capítulo 17, versículo 6. Eu vou ler o versículo, para já os irmãos entenderem o estilo da minha mensagem. E disse o Senhor, se tiveres fé como o grão de mostarda, direis a esta moreira, desargai-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Agora Mateus 17, 20. E Jesus lhe disse, por causa da vossa pequena fé,
Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como o grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. E como sempre, quando eu leio um versículo, eu fico meditando, quando eu estudo, o que tem, qual palavra-chave tem nesse versículo. Muitas das vezes nós poderíamos falar assim: olha, a fé, olha, muitas das vezes mostarda. Inclusive até uma vez um pregador pregou aqui, né, sobre o grão de mostarda, e ele trouxe, né, me deu 2 grãos de mostarda, meu Deus, foi na mão, sumiu, era tão pequeno e perdeu, né, porque ele pregou sobre o grão de mostarda, que era o foco. Já eu, lendo esse versículo, volta por favor no Lucas 17:6. Lucas 17:6. E disse o Senhor: se tiveres fé como um grão de mostarda. Qual que é a palavra-chave? Fé como. A nossa Bíblia, nós usamos, a Assembleia de Deus tem como padrão a Bíblia revista e corrigida, né? É o que usa a Assembleia de Deus. Hoje tem uma versão, na linguagem de hoje, que só complicou, né, irmãos? Na linguagem de hoje, no lugar de como, está escrito tamanho. Se tiverem fé de um tamanho do grão de mostarda. E se você for ler na palavra de Deus, fé como tamanho, não justifica, porque Jesus explicou por que é como um grão de mostarda. Então vamos lá, Lucas capítulo 13, versículo 19. Vamos ver porque é como um grão de mostarda e não do tamanho. Nos diz assim: é semelhante ao grão de mostarda que um homem tomando lançou na sua horta, e cresceu e fez grandes árvores, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. Então Jesus explicou por que ele quis dizer que a nossa fé deve ser como um grão de mostarda. Porque a nossa fé pode começar pequena ou ser pequena, mas que ela tem que fazer com que as aves aninham. A nossa fé tem que crescer. E essa fé que tem que crescer, que eu vou estar falando nesta noite para os irmãos. O que é uma coisa e como fazer crescer a nossa fé? Porque muitas das vezes, irmãos, as pessoas falam assim, a própria Bíblia fala, né? Olha, tudo é fé. É impossível agradar a Deus sem fé. Está escrito na Bíblia. Mas e aí, como eu ter fé? Então vamos lá. Jesus disse então que a nossa fé tem que ser como? A semente é plantada, ela nasce e cresce. Então a nossa fé, ela começou quando? Quando aceitamos a Jesus. Quando aceitamos, queremos Jesus, aí ela vai crescendo. Aí depois que aceitamos Jesus, o que vem? Aí vem os dons, ela tem que crescer. Aí depois que vem os dons, aí vem os ministérios, aí vem a obra, vem o serviço na casa de Deus, vem tudo. Então você tem que crescer, para que as aves aninham. A sua fé, ela deve servir para os outros. A sua fé, ela deve crescer, que sirva até para os outros. E o que é a fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se vê. O que é isso? Fé? Ora, a fé é o firme fundamento do quê? Coisas que se esperam. Para quem já morou na roça igual eu, nós, quando a gente precisava ir para a cidade, a gente chamava, vou falar no linguajar de antigo, a gente ia para o ponto, esperar o ônibus. Ia para o ponto esperar o ônibus, porque nós ouvimos falar que o ônibus iria passar aquele horário.
Então nós tínhamos que ir para o ponto para fazer o quê? Esperar. Esperar o quê? Coisas que não se vê. Você viu o ônibus? Você só ia para o ponto quando você viu o ônibus? Não. Você ia para o ponto porque você esperava que o ônibus ia passar. Mas por quê? Porque você ouviu falar. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10 e 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Eu estou no ponto de ônibus, esperando o quê? Um ônibus. Por quê? Porque eu tenho fé? Tenho, são coisas que eu espero. Mas eu estou vendo? Eu não estou vendo, por isso que é fé. Irmãos, aquilo que você espera e não está vendo, é fé. Mas como que eu posso agora fazer com que a minha fé cresça? Porque de sorte que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. É simples. Vejam bem, imagina você não é batizado com o Espírito Santo. E eu quero ser batizado com o Espírito Santo. O que eu tenho que fazer? Tem que ter fé. Mas a minha fé ainda não alcançou o nível para eu ser batizado com o Espírito Santo. O que eu tenho que fazer? A fé não vem pelo ouvir a palavra? Eu tenho que ir na palavra. Aí eu chego lá, Pedro falou assim: olha, promessa para você. Opa, promessa para mim? É. Porque o que acontece, irmãos? Tem muitas pessoas, vou dizer crentes ou até não crentes, que tem uma síndrome de inferioridade. O que é síndrome de inferioridade? Eu não mereço. Eu não vou fazer porque eu acho que não é da vontade de Deus. Eu não vou fazer porque, vai que Deus não quer. Então tem esses pensamentos negativos, que eu posso até falar de negativos, e aonde que a pessoa não consegue, e não pede, não faz. Por quê? Ele acha que não é para ele. Mas quando lemos lá, Pedro falou: promessa para você. Mas e por que eu não recebi? Porque você precisa ouvir mais. Mas como que eu ouvir mais se na igreja não tem essa pregação? Teria que ter todo dia, não tem? Não, como que não, você não tem, não é necessário. A Bíblia está cheia de promessas que Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. Mas eu leio na Bíblia, eu quero mais. Você tem um aparelho na sua casa que é tão assim útil, que todos, acho que claro que todos têm, um celular. Pega ele, coloque hinos que fale sobre o batismo com o Espírito Santo. Tem até o hino do Júlio César, né, que quando ele canta, aquele vulto, tem uma irmã que fala em língua estranha do lado. Tem uma irmã que fala língua estranha, ele vai cantando e falando em língua estranha. Irmãos, é assim que vai aumentar a sua fé. É você ouvir sobre aquilo que você está buscando. Ouvir mensagens. Olha, eu vou pegar meu celular lá no YouTube, colocar mensagem sobre língua estranha, pregação sobre língua estranha, e vai ouvindo, irmão. Isso aumenta a sua fé, porque a Bíblia não diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. É por isso que muitas das vezes as pessoas, eles não recebem, porque eles não procuram os recursos que têm. Olha, não estou conseguindo. Gente, temos vários recursos. Vamos ouvir mensagem. Hoje, só para os irmãos entenderem, hoje tem até, irmãos, gravações de irmãos que gravam em línguas estranhas, falando em línguas estranhas, para que ajudar alguém. Porque se vocês pensam que não ajuda, irmãos, uma pessoa que está ali buscando o batismo com o Espírito Santo, quem não recebeu, vai saber que isso é uma verdade. Se chega alguém do lado falando em língua estranha, ele parece que é um ânimo para aquela pessoa. É um ânimo. Quando a pessoa está lá buscando, aí o outro irmão chega. Se o irmão chegar, talvez não falar em língua, parece que não. Mas quando ele começa a chegar a falar em língua, você se alegra. Por quê? A fé vem pelo ouvir a palavra. E aí eu já ouvi uma mensagem uma vez, irmão, quando fala de fé, que ela diz o seguinte:
Você tem que ter fé. Quando você orar, você tem que entregar na mão de Deus e esquecer. Será que isso é verdade, irmãos? Mateus capítulo 26, 44. Ter fé é orar e entregar na mão de Deus e esquecer? Vamos lá então. Mateus capítulo 26, 26. 26, 44. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Jesus foi orar pela qual vez? Pela terceira vez? E ele disse o quê? Mas Zé Antero, você tem que ter fé. Você tem que orar e deixar na mão de Deus. Jesus orou 3 vezes a mesma coisa, irmãos. E eu devo orar uma vez só e esquecer. Não, irmãos, a nossa fé é firme das coisas que esperam. Não vejo, mas esperam. E para esperar é porque nós estamos no ponto. Não adianta você falar assim: vou ficar aqui em casa, na hora que eu ver o ônibus eu vou correr. Você vai perder. É para você que espera, irmão. É para você que espera a fé. Jesus, irmãos, foi para o monte orar, foi no Getsemane, quando estava em agonia, falou para os discípulos: olha, vou orar, tá? Fica aqui, levou Pedro, Tiago, mas adiantou-se um pouco para orar e orou a primeira vez. Quando voltou, eles estavam dormindo. Sabe que Jesus orou uns 10 minutos só, irmãos? Será que foi só 10 minutos que Jesus chegou? Pai, aleluia, está na tua mão. O Senhor sabe, Senhor, está na tua mão. Eu tenho fé. Aí foi lá nos discípulos, o discípulo dormiu. Aí voltou: Pai, está na tua mão. Não, irmão. Orou a mesma coisa. Enquanto você não receber, não pare de orar. 2 Coríntios 12, versículo 8. 2 Coríntios 12, versículo 8. Ter fé é eu orar e esquecer? Vamos lá. Paulo, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se me desviasse de mim. A Bíblia diz que Paulo tinha um espinho na carne. Quantas vezes ele orou, irmãos? Agora eu faço uma pergunta: você orou quantas vezes para o seu batismo com o Espírito Santo? Você orou quantas vezes para a porta de emprego? Você orou quantas vezes para Deus ajudar você a concluir os seus estudos? Você orou quantas vezes para que Deus te desse força para você levantar de manhã? Eu oro uma vez só. Não, irmãos. Paulo tinha um espinho na carne 3 vezes. Será que também Paulo orou 3 vezes assim: Senhor, tira esse espinho, amém, eu tenho fé, está entregue na mão do Senhor? Será que foi isso? Não, irmãos. A nossa oração tem que ser persistente. Tem que ser, para provarmos que tem fé, não é necessário eu achar que eu tenho fé, eu vou entregar na mão de Deus e seja feita a vontade de Deus. Porque muitas das vezes, irmão, as pessoas falam assim: irmão, seja feita a vontade de Deus, se for da vontade de Deus, Só que não existe vontade de Deus só, existe vontade e permissão. Muitas coisas que você está pensando que é vontade de Deus é permissão. E você não recebe porque é vontade de Deus? Não, porque é permissão. A vontade de Deus é que você tenha. Mas você não vai correr atrás, então é permissão de Deus que não tenha. O doutor Lair Ribeiro mesmo tem uma frase que é o seguinte: se você falar que não dá, está certo, não vai dar. Se você falar que dá, vai dar certo, porque você vai correr atrás. Então, tanto quem falou que não, quem falou que vai acontecer. Porque você que fala que não, você desanima. Não quero não. Não, isso não é para mim não. Isso não. É igual Gideão, né? Eu sou o menor. Não, Senhor, eu sou o menor. Mas Deus falou que a promessa é para você. Irmão, mas como eu tenho uma fé que cresce?
Vamos dar um exemplo. Poderia falar aqui também de Daniel, Ana, irmãos. Outro exemplo até de Ana. São vários versículos, mas eu quero só ler alguns para os irmãos entenderem. 1 Samuel capítulo 1, do versículo de número 3. 1 Samuel capítulo 1, versículo de número 3. Subia, pois, este homem de sua cidade de ano em ano. Só essa primeira parte. Eucana subia com Ana e com Penina de ano em ano. Segundo diz um historiador, que eu não sei de onde ele pegou, mas ele falou que diz que Ana orou por 25 anos. Eu não sei quantos, mas veja bem, no versículo 4. Versículo 4. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porção do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Será que ele tinha uma só ou duas? Um filho e uma filha? Todas. Quando fala todas, não é pouco. E Ana não tinha. Mas ela estava o quê? Ela estava orando. E no versículo de 27, 1 Samuel 1 e 27, por esse menino orava eu. Segundo esse irmão que estudou, 25 anos orava eu. Quantos anos você está buscando a Deus? Tem mais de 30. Você está aí, você não morreu. Vamos para 40, vamos para 50. Daniel se propôs a orar ao Senhor, para que Deus falasse com ele sobre os fins dos tempos, e ele foi. Daniel orou quantos dias? 21. A culpa foi de Deus? Não. A culpa foi de Daniel? Não. Mas a Bíblia diz que tinha uma legião de demônios, irmãos, que impediu o anjo Gabriel trazer a mensagem para Daniel. Quando ele tentou passar, opa, onde você vai? Eu vou conversar com Daniel. Não, aqui não. Agora, irmão, veja bem, um anjo lutar 21 dias, a gente luta meia hora, já está entregue, né? 21 dias. Aí ele teve uma ideia, mensagem dada, mensagem entregue. Eu não vou voltar lá para Deus para pedir socorro. Ele foi lá em Miguel. Miguel, vamos lá, preciso resolver uma situação aí que eu não estou conseguindo. Aí a Bíblia diz que Miguel veio, abriu o caminho, aí entregou a mensagem para Daniel. Aí que vem a diferença, irmãos. Quando o anjo chegou, ele achou quem? Daniel. Imagina se Daniel tivesse desistido. Será que você não recebeu a tua bênção hoje, que você já desistiu, irmãos? Tem uma legião de demônios querendo te atrapalhar e você desiste? Tem muita gente querendo te atrapalhar e você desiste tão fácil? Daniel disse, não vou desistir. Aí quando o anjo chegou, olha, homem muito amado, ainda bem que você está aí, estou falando minhas palavras, porque eu lutei e não consegui, mas ainda bem, agora eu posso entregar a mensagem para você. Mas é uma coisa, tá? No primeiro dia que você dobrou o seu joelho, Deus já mandou eu trazer a mensagem. Irmãos, a mensagem de Deus está aqui, já está entregue na sua mão, irmão. Você quer ser um pregador? A mensagem já está aqui, é só ler a Bíblia. Você quer ser um cantor? A mensagem está aqui, você vai. Aqui na nossa igreja teve um irmão que começou a querer cantar, né? E ele tinha dificuldade. Sabe o que ele fazia? Colocava o playback, na época dos playback, colocava o cantor cantando mais baixo e ele alto. Irmãos, tem que fazer o impossível. Esquece, irmão, daquilo, fazer o que já fizeram. Quantas pessoas estão falando de Zaqueu? Zaqueu subiu na árvore. Você vai subir na árvore, vai cair, não vai mais acontecer. Faça algo diferente para Jesus, irmãos. Faça algo diferente para Deus. Mostre para Ele que você está interessado.
Mostre para ele: Jesus, eu quero receber o batismo com o Espírito Santo. Jesus, eu quero receber a cura. Jesus, eu quero a porta de emprego. Se você não chegar a mostrar para Jesus que você quer, não, Zaqueu teve uma ideia, não viu ninguém falando para Zaqueu: Zaqueu, sobe lá. Não, Deus está querendo de você, irmãos, uma ideia diferente. Deus quer tratar com você, irmãos, uma ideia diferente. Mas aconteceu com ele, vai acontecer comigo. Não, nem sempre. Deus pode fazer acontecer com você diferente de todos. Você será a primeira pessoa, irmãos, a dizer: Deus fez comigo, porque eu busquei. Mas, irmão, o que é ter fé que cresce? Vamos para Hebreus capítulo 11, versículo 8. Hebreus capítulo 11. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sabendo tudo onde era o caminho. É isso que está escrito? Sem saber? E o que é fé? Não é esperar aquilo que você sabe, mas não está vendo? Olha aí, irmãos. Você tem sonho de viajar? Tem. Já fez o projeto na mão? Já entregou na mão de Deus? Não é da nossa igreja, mas aconteceu. Uma pessoa da família aí, ela tinha um sonho de chegar numa pizzaria e falar: eu quero todas. Hoje tem rodízio de pizza. Era o sonho dela. Irmão. Aí o que aconteceu? Num belo dia ela está na casa dela. Aí vem aquele rapazinho não tem aquele rapazinho da foice? Eu vim te buscar. Eu não comi a pizza ainda. Eu vim te buscar. O infarto fulminante matou. Aí, irmãos, foram olhar. O marido foi ver a herança, né? Vou ver se ela tem dinheiro. Só tinha 100 mil reais na conta. Morreu com vontade de comer pizza. Será que você não está com vontade de fazer uma viagem e até agora você não deu o primeiro passo? Será que você não está com vontade de entrar em um serviço, num setor, e até agora você não deu o primeiro passo? Será que você não está com vontade de fazer uma faculdade e até agora você não fez a matrícula? Você tem que ter é diferente do que já se fizeram. Faça algo diferente. É ter fé. O que é ter fé? Ter fé é as coisas que você espera, as coisas que não se vê. Eu não vi, não estou vendo um ônibus, mas me falaram que ele vai vir, então eu vou esperar. Irmãos, os empregos estão aí para você. Mas é você que tem que correr atrás, irmão. Faça diferente. Eu vou fazer igual o irmão. O irmão estava desempregado e ele foi lá e deu uns pulos e Deus abriu a porta. Irmão, os pulos eram dele. Você tem que fazer algo diferente. Não adianta você ir lá pular, porque o pular é dele. O que Deus quer de você é outro. Então vamos adiante, irmãos. Abraão. Vamos lá então, Hebreus capítulo 11, versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Irmão, agora que eu estou olhando o relógio. Irmãos, Moisés já sabia que Deus iria tirar o povo dele do Egito. E ele não queria se alinhar ao Egito e falar: não, eu quero... Não, recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. O que é isso, irmãos? Pela fé. Vamos adiante, irmãos. O que é fé?
Eu me lembro, irmãos, que a gente sempre conta testemunho, né? Agora, esses dias atrás, eu estava pensando. Você quer saber a vida de um pregador, irmãos? É fácil. Teve uma vez que veio um pregador aqui, né, vendendo CD. Na época do CD, eu comprei 10, irmão, 10 mensagens. E fui ouvir. Rapaz, ele fala a vida dele inteiro. Você quer conhecer a vida dos pregadores, irmão? É só ouvir as mensagens dele. É porque é minha mulher, é porque é meu filho, é porque não sei o quê, é porque eu ia viajar, porque eu ia fazer. Então, sempre nas mensagens, os pregadores contam o testemunho deles. E eu quero contar o testemunho meu rapidinho, não vou passar do horário. Janeiro de 2018, eu morava na rua Demonstra, em Guanais Pereira. Na hora que eu ia saindo, não lembro por qual motivo, mas eu estava ali, ia saindo, no portão da minha casa tinha um panfleto. Eu olhei o panfleto, de um lado um Creta, do outro lado HB20, 2018. Aí eu olhei, ô Jesus, bonito esse carro, hein? Creta? O HB20 não, eu quero Creta. O que eu fiz? Peguei aquele panfleto, levei lá para o meu quarto, que eu tinha um quartinho meu quando fui para o computador e o quarto de dormir, né? Levei para o meu quarto, preguei o Creta no meu quarto. Toda vez que eu olhava aquele Creta, Jesus, dá condição de eu ter esse Creta? Eu pedi o carro? Não, eu pedi as condições de ter o carro. 2018, foi quando nós tínhamos uma ação na prefeitura, e o prefeito tinha prometido que iria pagar em 100 parcelas, tanto que fosse. Só que de repente o prefeito falou, eu não vou pagar não, se vocês quiserem você entra na justiça. E começamos a entrar na justiça 2018, irmãos. E aí um começou a ganhar, eu peguei e entrei na justiça, 2018. Entrei na justiça, a gente ainda não tinha o valor. Quando pensa que não, já saiu o valor. Quanto que é? 70 mil reais. Opa, eu sabia o preço do Creta? Não, mas o Creta estava lá. Eu sabia o preço? Não. Eu tenho que exercitar a fé. Aí, quando foi, a prefeitura perdeu a causa. Teve que pagar eu, não pagou os outros, mas falando da minha pessoa. Me pagou em dezembro de 2020. Só que em março de 2020, eu não pedi para Jesus me dar condição de ter o Creta. Em março de 2020, nós entramos com um pedido ao prefeito para regularizar o salário nosso, que eu sou escriturário, e tinha o cargo de oficial administrativo. Então nós pedimos para o prefeito regularizar. E em 2020 ele mandou uma lei para a Câmara regularizando. Meu salário dobrou. Meu salário dobrou. Aí eu peguei, opa, o salário está dobrado, agora vai ser mais fácil. Mas ainda, quando dezembro de 2020, a prefeitura pagou o precatório e mandou para a justiça. Quando foi em junho, a justiça me devolveu, me pagou, em junho, 74 mil reais. Aí eu fui ver o preço do Creta. Meu Deus do céu. Fui na Caoa. Tem o Creta? Tem. A última unidade. Tem esse mais escuro e esse mais... Não, eu quero esse aqui. Ó, tá vendendo muito. Mas vocês não segura? Não, gente, não segura. Ô, Jesus, segura para mim. Mas eu só tinha 70. Quanto que é o Creta? 120. Meu Deus do céu. E agora? Vou no banco. Vou ver se eu faço empréstimo. Mandei um zap para minha gerente. Olha, eu queria fazer um empréstimo aí. O banco está fazendo. Era no auge da pandemia, irmãos. Ela falou assim, não, tá, porque ninguém está fazendo empréstimo e o banco está emprestando. Mas quantos? O banco está emprestando até em 144 parcelas. Não, é muito, né? Mas quanto que é? Quanto que você quer? Eu quero 70 mil reais. Espera aí, eu vou ver. Amanhã está na tua conta. É. Chegou no outro dia, estava os 70 mil reais na conta, eu já tinha o dinheiro, deixei um pouco também para equipar o carro, né? Porque veio sem carpete, os irmãos compram carro novo, sabe como que é, né? Sem protetor, sem o freezer, né? Eu quero um carro completo. Eu pedi para Jesus completo. Aí eu peguei,
Fui comprar, fui lá no carro, 120 mil reais, cheguei lá, já tem um dinheiro, tem? Então o carro é seu. O carro é seu, então pode... Fui, irmãos. Aí, quando eu fui fazer o empréstimo, ela falou assim, mas quanto que você vai querer? Quantos meses? 144? Não, é muita coisa. Aí ela falou assim, faz uma parcela mais ou menos de 1.400, 1.500 reais. Vamos encaixar uma parcela aqui de 1.400 reais. Aí encaixou a parcela de 1.400 reais para me pagar em julho. Só que em maio, a Renata morava em Campinas, eu pagava para a Renata de aluguel e de... Falta 2 minutos, tá, irmão? Eu pagava para a Renata de aluguel e de condomínios R$ 1.486. Aí eu falei para a Renata, você não quer vir morar conosco? Porque você morando lá em Campinas e aqui vai dar na mesma, porque você precisa de uma empresa, você vai viajar? Pai, eu vou. Mas e agora? O aluguel lá, eles vão cobrar multa. Ligamos lá na empresa, olha, a minha menina tem um aluguel aí, meu nome e tal, e ela queria sair, vocês cobram multa? Não, por causa da pandemia a gente não cobra multa. Ela mudou para Birigui em junho. Pagou o mês de maio, né, junho, em junho eu já não paguei. Em julho eu paguei a primeira prestação, nem mexeu no meu orçamento, irmão. Tirei o 1.480 do aluguel e paguei a prestação do carro. Mas eu pedi para Jesus o quê? Me dá condição de ter esse carro. Por quê, irmãos? Porque em janeiro veio IPVA. E que agora? Será que eu vou ter que entregar o carro? Mas eu pedi para ter condição, irmãos. E Jesus me deu condição. O IPVA chegou, eu falei, isso aqui eu vou pagar com gosto. Quanto que é? 5 mil, está aqui. Eu pedi condição. E Jesus me deu condição. Então, o que é fé, irmãos? Vamos ler de novo Lucas 17:6. O pastor Emanuel, o pai, falou assim que o pregador, quando ele prega, ele tem que deixar alguma coisa para trás, para poder o povo pensar que ele tem mais coisa, né? Então, mas eu vou deixar de falar de Raabe, irmão, eu vou deixar de falar de Pedro, eu vou deixar de falar de Zaqueu, da mulher pecadora, do paralítico. Porque o paralítico, irmãos, a coisa foi tão importante que fala assim, e vendo a fé deles, para perceber que parece que tinha mais alguma coisa, né? Então vamos lá. E disse o Senhor, se tiveres fé como grão de mostarda, se tiveres fé como o grão de mostarda, pense nisso, irmãos. Faça que a tua fé seja como o grão de mostarda. Olha, a partir de hoje, eu não vou fazer minha fé do tamanho do grão de mostarda. Eu vou fazer como um grão de mostarda. Agora é rapidinho, eu passei 1 minuto, irmão, só para completar isso aí. O ano passado a gente não viajou nas férias, porque eu tenho um plano para viajar agora, fazer uma viagem internacional. Mas esse ano, esse ano dá para a gente viajar, porque era dentro do programa, né? Aí eu conversei com a minha esposa, nós vamos viajar? Vamos. Por que a gente não vai para Recife? Mas nós vamos de carro? Não, esse ano eu vou de avião, já fui de carro 2 vezes, né? Então vamos de avião. Já começa a orar, então vamos orar. Aí eu comecei a orar, ela começou a orar, para que Deus abençoe a nossa viagem, que vai ser no final do ano. Já começamos a orar. Só que um belo dia, eu estou lá no meu serviço, e vem aquele pensamento, entra no site da Azul. Entra no site da Azul. Entra no site da Azul. Aí eu entrei no site da Azul, eu vou pesquisar aqui quanto que é a passagem para o final do ano, para setembro. De Araçatuba a Recife, R$6.000. Então não era de Deus aquele pensamento, não. Mas peraí, tem Rio Preto. Aí vamos pesquisar de Rio Preto. Na hora que eu pesquisei de Rio Preto, eu vi um valor lá, falei, mas está errado esse valor. Geralmente a passagem era 1.500, 1.600, 2.000, só para ir, ainda mais agora que o presidente abaixou os preços do avião, né? Vocês que voam muito aí, sabe? Aí eu olhei lá, eu acho que está errado. R$1.400 de ida e volta por pessoa, está errado.
Aí eu tentei comprar no meu serviço, travou. Ah, tá vendo? É por isso. Esse preço tá porque travou. Então, o Azul colocou esse preço para enganar a gente e travou. Só que quando eu chego em casa, entra no site da Azul. Ué, eu tentei ir lá, tá travado, você acha que vai ter? Não, entra no site da Azul. Aí eu entrei no site da Azul, agora vou de Rio Preto, né? Porque de Araçatuba está muito caro. Olhei assim, tentei, cliquei, passou. Olha, indica os passageiros. Olha, deu certo. Comprei a passagem, irmãos. 2.800 para 2 pessoas para setembro. O preço de uma passagem normal é por ida, R$1.400, R$1.500 para ir, mais 1.000 e pouco. A minha cunhada pagou 5.000 que veio agora esses dias de Recife para São Paulo. Para São Paulo, pagou R$5.000. E eu já comprei a passagem, R$2.800. Por quê? Eu comecei a orar e também comecei a dar lado, ouvido à voz do Senhor. Irmãos, Deus abençoe, eu agradeço ao pastor Júnior por ter nos concedido a oportunidade. Só não fala, pastor Júnior, do que o horário que eu passei, tá? Que ele falou 5 minutos. Deus... ele vai estar assistindo, irmão. Ô, pastor Júnior, me perdoa, viu?